Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Clay e acabo de ver um comentário que me deixou extremamente triste, gente. Acho que de todos os comentários que eu já recebi no meu canal, assim, nesses 6 anos de YouTube, esse foi o pior, cara. Foi o que, assim, não me deixou bravo, não me deixou irritado, apesar de eu estar um pouco agora enquanto gravo esse vídeo, mas ele me deixou triste, cara. Me deixou triste, me deixou assim. Foi o comentário que me fez desanimar e desacreditar que há salvação para esta pessoa, tá? Para a pessoa que fez esse comentário. Simplesmente a pessoa fez o seguinte. Olha o comentário da pessoa. Embasamento histórico quer dizer mentiras do sistema religioso. É a pequena frase, cara, que me faz desanimar da humanidade, né? Eu não acredito que a pessoa que escreveu isso seja uma pessoa, um ser humano raciocinante, alguém que raciocina, alguém que tenha consciência, alguém que tenha... Porque, meu irmão, pra pessoa comentar isso, pra pessoa comentar uma asneira dessa, ela tem que ser muito burra, cara, muito burra, mas burra mesmo. Mas eu não vou gravar esse vídeo num tom de irritado, tá? Eu vou gravar esse vídeo, estar falando com vocês num tom de tristeza. Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar um meu curso de grego e crítica textual para não comentar asneira igual essa pessoa comentou. Também tem um bacharel em teologia para caso você queira aprender um pouco mais. Tá na descrição do vídeo. E vamos ao vídeo em si. Embasamento histórico quer dizer mentiras do sistema religioso. Sabe, aí eu pergunto, nós vamos acreditar no quê? Porque não, se eu for falar de Bíblia, vou falar de Bíblia, estou falando de Bíblia, eu estou falando mentiras do sistema religioso. Não, porque a sua tradução ela foi feita por um religioso então, olha, tá, então eu não posso usar a minha tradução, eu vou usar aqui tradução, eu vou usar aqui documento, aí eu vou usar o texto grego. Não, mas a sua Bíblia em grego ela foi copiada por um religioso. Aí eu pego a Bíblia hebraica. Não, porque a Bíblia hebraica ela foi colocada em notas maçoréticas e copiada por religiosos. Então você joga a Bíblia, você já descarta. Eu vou comentar do que então, irmão? Eu vou usar o que como base para falar de religião? A sua opinião? Não. Eu não posso usar a sua opinião se eu tenho as escrituras. As escrituras são o centro da discussão teológica cristã. Porque se eu não usar as escrituras, eu vou usar o quê? A sua opinião não dá. E aí, o que acontece? Você tem uma marca, você tem uma observação que é chamada embasamento histórico. O que é história? História é o desenvolvimento da religião. A história pela história, é os acontecimentos sendo narrados e descritos e escritos, assim como chegaram até nós. A história de Jesus, a história dos apóstolos, as 3 epístolas de Paulo, o Apocalipse, desde Gênesis até Malaquias. Tudo isso é história, irmão. Tudo isso é história. Talvez alguém possa questionar um ponto aqui, um ponto ali, mas de maneira geral é história. Daniel falava da Babilônia quando há séculos falando, desde 500 anos antes de Cristo, falando da Babilônia, quando nós não tínhamos evidências arqueológicas de onde ficava a Babilônia, irmão. E Daniel já falava, então isso é história. Sabe? Existem nomes de cidades que, se não fossem pelo Novo Testamento, elas estariam apagadas em ruínas. E hoje elas são museus, elas são centros de referência. Centro de referência para a humanidade. Por quê? Porque a maior parte da população mundial é cristã e entende que lá é um ponto importante. Entende? Então isso é história. E aí você tem um desenvolvimento contado por pessoas não cristãs, por pessoas cristãs, por religiosos, que seriam os pais da igreja, por não cristãos, que você vai ter historiadores, pessoas que falaram do cristianismo
num período em que o cristianismo não era bem visto, né? Você vai ter Tácito, por exemplo. Você vai ter judeus, que não era nem pagão e nem cristão. Você tem Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, que vai mencionar. Então tudo isso, todos esses documentos, eu estou mencionando aqui uma ínfima parte. Quem quiser colocar um artigo aqui mais profundo, é só colocar, sinta-se à vontade. E isso tudo serve para o estudo nosso, para o estudo teológico, para o estudo bíblico, para a gente entender contextos. A Mishnah, eu não sou judeu, mas o Talmud, a Mishnah, toda a documentação judaica, ela é interessante para a discussão, para o entendimento neotestamentário, para o entendimento bíblico. Né? Sabe, os judeus foram quem transmitiram a Bíblia, copiaram ela no hebraico e por aí vai. Você tem os cristãos também utilizando a Vulgata Latina, utilizando a Septuaginta também desde o primeiro século. E também alguns utilizavam o texto em aramaico, né? O cristianismo ele cresce muito para fora do judaísmo, né? Para fora, para o mundo todo, para o mundo helênico. Por isso que o Novo Testamento ele acaba sendo redigido em grego. Mas tudo bem, era a língua universal. É uma discussão que eu já falei em outros vídeos. E tudo isso que eu estou mencionando para vocês é um embasamento histórico para chegarmos a uma compreensão correta do que um termo diz ou não. Se uma doutrina é verdadeira ou não. Sabe? E aí chega um cara e vem dizer assim que embasamento histórico quer dizer mentiras do sistema religioso. Na verdade, o embasamento histórico, sem embasamento histórico, você não tem sistema religioso. Sem embasamento histórico, você não tem nada. Por quê? Porque se a evidência histórica não é confiável, então, meu amigo, não adianta você discutir Bíblia, porque a Bíblia ela é um documento histórico, ela é um documento que está inserido na história e ela é estudada de um ponto de vista histórico. É claro que você vai ter pessoas que vão estudar de um ponto de vista religioso teológico. Tudo bem? Que vão se preocupar com teologia sistemática, vão se preocupar com doutrina, vão se preocupar com milagre. Tudo bem, existe essa linha de estudo. Mas existe uma outra área que é a histórica, que é a área crítico-textual, que é a área de comparar manuscrito, que é a crítica textual, que é minha área preferida de estudo, a área de tradução bíblica. Entende? Então tudo isso é embasamento histórico para eu poder chegar para vocês e falar assim, olha, ó, esse documento aqui é confiável, a Bíblia é um documento confiável. A tradução que chegou até nós é uma questão confiável. Mas se você ignora todo o embasamento histórico, toda a questão histórica, se você ignora esse ponto histórico, não é nem tanto teologia isso, mas você ignora a evidência documental sobrevivente para nós hoje, você não adianta discutir religião. Vá viver a sua vida no que você quiser. Vá fazer o que você quiser. Mas se você não entende, se você não pesquisa, não compreende que o embasamento histórico é importante para a compreensão religiosa, para a compreensão bíblica, né? É a história que fala de Inquisição. É a história que fala que Calvino matou um cara chamado Serveto. É a história que fala que Lutero era antissemita. É a história, meu irmão, não é outra coisa. É a história que conta sobre a Idade Média. É a história que fala sobre o Império Romano, a qual perseguiu o cristianismo. É a história, é o embasamento histórico. Aí vai dizer pra mim que isso é mentira do sistema religioso? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Existem tantas pessoas que elas estão desconfiadas da igreja que me soa como uma coisa muito absurda, sabe? Mas tudo bem, tudo bem. Cada um vive da maneira que achar melhor, cada um acredita no que quiser, quem sou eu para discutir? A questão é, sem embasamento histórico, sem buscar as coisas na fonte, seja qualquer doutrina, seja qualquer ensinamento, se você não buscar nas fontes históricas, buscar na história, buscar na origem daquela crença, não adianta você discutir nada. Não adianta, né? Não adianta. Então, história é extremamente importante. Não é à toa que eu estudei história. Eu sou formado em história. Estou para pegar meu diploma na metade do ano. Eu sou formado em história, irmão. Então, a gente sabe do que está falando, a gente estuda. E quando eu falo, não é só isso, eu enfoquei o lado religioso, mas quando a gente vai falar de embasamento histórico, a gente vai falar de tudo, do mundo.
para compreender o desenvolvimento e para chegar a entender o contexto em que eu vivo. Mas não, tem gente que prefere crer num falso profeta, que fica marcando data para a vinda de Cristo, marcando data para o arrebatamento, falando um monte de asneira na internet. Para esse não precisa de embasamento histórico. Esse não precisa, é claro, porque ele tá jogando tanta coisa na sua cabeça. Entendeu? Mas tudo bem, é assim. Deus abençoe o estudo de quem acompanhou esse vídeo até agora. Peço perdão, cara, porque eu estou profundamente entristecido com esse comentário. Claro que não é esse comentário que vai me fazer desanimar, é esse comentário que vai me animar a continuar gravando mais vídeos e ajudando as pessoas a compreenderem melhor a Bíblia. Entende? É esse comentário que vai, mas nesse exato momento ele me deixou extremamente triste. Sabe? Me fez cair os cabelos de cima dos olhos, cara, porque é uma coisa, sabe? Então eu estou extremamente entristecido, porque para essa pessoa que fez esse comentário, ele não tem salvação, cara. Não tem salvação. Esse vai queimar no fogo do inferno, na parte mais quente do mármore, e o capeta vai fazer questão de virar ele, assim, o capeta vai enfiar bem nos fundilhos dele, e vai virar ele assim, ó, igual um porquinho, tá ligado? É isso. É isso que o capeta vai fazer com um cara desse, mano. A não ser que ele se arrependa e busque as origens da fé dele. Questione, né? Busque as bases, né? Se fortaleça, né? Na questão da história, mas se fortaleça também na questão bíblica. Porque se você não conhece história, você não conhece Bíblia. Se você não conhece Bíblia, você não conhece a história religiosa. Entende? Então, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Só para mencionar mais uma vez, na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia, você encontra meu curso de grego e crítica textual. E tamo junto no campo de batalha.